Olá pessoal, tudo bem? Na última aula, nós começamos a trabalhar com análise sintática, então nas duas últimas aulas, né? Então nós vimos, por exemplo, como retirar uma recursividade de uma expressão regular, né? Então eu tenho, por exemplo, uma expressão regular E, que deriva em, sei lá, E mais T, ou Azinho. Aí nós aprendemos como tirar essa recursividade, né? Por exemplo, nós vamos pegar aqui, colocar esse E como meu A, esse cara aqui vai ser o meu alfa, e esse cara aqui é meu beta. E aí nós vamos trabalhar em cima deles e teremos aí a retirar, né, a nossa recursividade. O que é recursividade? Esse meu E que vai derivar dentro desse E aqui, né? Então cada vez que eu derivar, fizer a árvore sintática, eu terei E que deriva em E mais T. A próxima derivação, esse E vai crescer também, né? Ele pode ser o A ou pode ser E que deriva em E mais T. Então, para tirar a recursividade, é todo esse trabalho aqui que nós já tínhamos visto anteriormente, certo? E hoje nós vamos ver algo diferente, ok? Nós vamos ver algo diferente. Nós vamos começar a trabalhar com o IAC. O IAC nada mais é do que aquele programa lá do Linux que vai nos ajudar a criar o nosso analisador sintático. No caso aqui o nosso é o Bison. Então o que você tem que ter instalado aí? Você precisa ter instalado o Flex, certo? Então digita lá o Flex. Se você não tiver o Flex instalado, a máquina automaticamente, o sistema operacional automaticamente vai pedir para você instalar, tá? Então vai aparecer lá sudo apt-get install flex, tá bom? Aqui eu já tenho o Flex. E o outro aplicativo é o Bison. Então vamos instalar o Bison também. Eu tenho instalado aqui, ele vai falar que deu um erro, que está faltando parâmetro e tudo mais. Tá ok? Então nós precisamos ter essas duas aplicações instaladas. Então, parte do pressuposto que você já viu a mensagem que eu deixei anteriormente aí para vocês, e que você vai instalar essa aplicação. Instalado, vamos criar aqui uma pasta nova, né? mkdir, vamos colocar o nome dela de calc, certo? mkdir calc. Por que calc? Porque vamos criar uma calculadora, tá? Vamos fazer um analisador sintático que reconheça todas as expressões relacionadas a uma calculadora, por exemplo. Calc está ali, cd calc, beleza, estou dentro dela, está vazio, Ctrl L. Ok, estamos aqui com a nossa calculadora pronta para trabalhar. Lembram como que nós podemos começar? Nós temos dois tipos de arquivos. O .l, que é do analisador léxico, e o .y, que é do analisador sintático. Então, vamos criar primeiramente o nosso .l, que será, por exemplo, o nome de calc.l, certo? Então, vou colocar aqui nano calc.l. Nano é o nome da aplicação, né, no editor de texto. Vocês podem abrir no Gedit ou outro editor de texto aí do Linux, a versão do Linux que você estiver, tá? Eu vou abrir no nano, calc.l, enter. Abri aqui, estou com o nome do meu arquivo ali bonitinho, né? Ficheiro calc.l. Vamos criar. Então, vamos começar por partes, né? Vamos colocar todas as definições, as regras e tudo mais. Então, eu vou só colocar um comentário aqui, falando que esse meu arquivo aqui é uma calculadora infixa. Estão lembrados da diferença de uma calculadora infixa para uma calculadora pós-fixa ou não? Não estou ouvindo vocês. Ah, estou sozinho. Então, uma calculadora infixa, pessoal, é uma calculadora um cálculo normal, que nós já estamos acostumados, né? Por exemplo, A menos B é um cálculo infixo, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho um determinado ID menos um outro ID qualquer, certo? A menos B, isso é infixo. Se eu colocar A menos B mais C, a operação sempre feita da esquerda para a direita, né? E eu vou obedecendo os meus sinais aqui, de acordo com que eles vão aparecendo, tá? Essa é a ideia da calculadora infixa. E por outro lado, eu tenho aqui a calculadora pós-fixa. A calculadora pós-fixa, para esse meu cálculo aqui, para esse A menos B, deixa eu mudar só a cor da caneta aqui.
fosse um cálculo uma calculadora pós-fixa, significa A, B, menos. Ou seja, eu vou pegar o A menos o B. Então aqui, no caso, esse meu sinalzinho de menos, de mais aqui, eles vão representar a sequência de operações. Exemplo, A, B, C, menos, mais. Isso quer dizer, dois operandos, deixa eu pegar aqui dois operandos, por exemplo, o A e o B, vão fazer a operação com esse meu sinal de menos, ok? Então, dois operandos vão fazer com o sinal de menos. Posteriormente, dois operandos, no caso aqui o resultado dessa operação, com esse meu C, esses dois aqui farão o cálculo com o sinal de mais, tá? Então aqui vai dando a ordem das operações. Calculadora infixa. Eu tenho só deixar claro aqui para a gente não se perder depois. Calc.L, isso daqui é um comentário, né, pessoal? Tô lembrado lá de C. Calc.L, porque o arquivo é do analisador léxico. Bem, vamos colocar aqui algumas definições, né? Então a gente começa sempre. Lembra como começa lá o nosso arquivinho? .L, porcentagem. Aqui tem uma porcentagem. Bonitinho. Agora nós vamos colocar todas as importações. Se eu quiser colocar uma importação de biblioteca, de C, alguma coisa desse tipo, é tudo nesse local agora, tá? Nesse localzinho aqui que está piscando. Então eu vou colocar aqui um arquivinho chamado include bison.h. Poxa, Ariel, que raio de bison.h é esse? Esse bison.h, ele será gerado assim que nós compilarmos o nosso .y, tá? Vai ficar mais claro depois, tá bom? Por enquanto, vamos declarar ele aqui já logo de cara, perfeito? Bison.h. Depois eu pego aqui gero uma variável global, que é xtype, type, yval. Eu vou pegar o valor das variáveis. E somente esses dois aqui por enquanto, ok? Agora, essa primeira classe de definição, né, já está ok, né? Nós já colocamos. Agora, colocar umas regras aqui, né? Então vamos colocar aqui. Como que eu faço para reconhecer o número inteiro? Estão lembrados? Se eu quiser reconhecer o número inteiro, de 0 até 9, entre colchetes, né? De 0 até 9. Isso daqui vai reconhecer apenas um número inteiro. Estão lembrados? Então, se eu voltar aqui, se eu colocar, por exemplo, vamos só mostrar aqui de novo. Não, eu tenho 0, 9. Então, eu quero colocar números inteiros. Se eu colocar 0-9, ele vai reconhecer apenas um número inteiro, por exemplo, vai reconhecer o número 8, e somente 8. Se eu quiser reconhecer uma sequência, por exemplo, 88, 94, 32, o que eu tenho que fazer? Colocar, né? 0-9, um asterisco. Esse asterisco significa que eu posso ter um vazio, ou seja, posso não ter número nenhum, posso ter o número 2, o número 200, o número 25 e assim por diante. Certo? Então, ok. Então, dessa forma, nós estamos definindo uma expressão bonitinho. Então, se eu colocar, por exemplo, 0-9, um sinalzinho de mais, estou definindo que vai ser números, por exemplo, 0, 4, 2, 6, exceto o vazio. Certo? Então, maisinho, exceto vazio. Então, dessa forma, nós estamos dizendo que a nossa calculadora vai reconhecer números inteiros. Só que uma calculadora não reconhece só números inteiros, né? Ela vai reconhecer, por exemplo, 2.4. 2.4 é um número quebradinho, tá? Então, como que a gente pode fazer? Então, vou apagar aqui. Vou apagar essa galera aqui. Vamos direto lá na nossa aplicação. Já vou mostrando aqui. Então, eu tenho que reconhecer números inteiros, ok, reconheço nenhum ou mais do que um, porque logo em seguida eu posso reconhecer um ponto, por exemplo, né? 4.2 ou ponto 5, que é a mesma coisa que 0.5, né? E esse meu ponto, ele é obrigatório ou não aparecer. Quando algo é obrigatório ou não, né? Deve ou não, aliás, aparecer, como que eu faço? Simplesmente coloco uma interrogação, né? Então eu coloco uma interrogação, estou dizendo, esse meu pontinho aqui, ele pode ou não aparecer. Então eu posso, tudo
tudo isso daqui, ó, da interrogação para trás, pode ou não aparecer, né? Porém, eu tenho que ter pelo menos um número para fazer a soma. Então, se eu tenho que ter pelo menos um dígito, um número, 0-9, sinalzinho de mais, porque aí eu vou reconhecer no caso aí eu vou reconhecer um número inteiro. Então, olha o seguinte, de 0-9, que é esse cara aqui, ó, se eu vou colocar, ou se eu vou aceitar ou não um número atrás do ponto, antes do ponto. Note que eu posso ter ou não um número antes do ponto, né? Ou seja, eu posso ou não ter um dígito aqui. E 0-9 eu sou obrigado a ter, porque eu tenho que pelo menos um número para fazer a soma, fazer uma conta. Não faz sentido eu ter uma calculadora que não faz conta, não utiliza números. Agora, eu vou capturar o que o usuário estiver digitando. Então eu coloco lá SSKF, YYText, que é o valor que eu estou digitando ali, certo? Porcentagem, LF, número float, né? Então eu vou reconhecer o número float, vírgula, aqui ele vai mostrar com o YYLVal, que foi definido lá em cima, lá, né? O extern, type e tudo mais, ele vai mostrar na tela o número que eu digitei. Então quando eu digitar o número 8, ele vai mostrar na tela o número que eu digitei, certo? Em seguida, eu vou fazer algo que é diferente também do que nós fizemos até agora no arquivo.l. Vamos fazer um return num. Retorna para quem? Retorna lá para o nosso bison.c. Vai retornar para o arquivo C lá do bison, tá? Não do flex agora, tá? No flex nós estávamos utilizando aqui, por exemplo, imprimir, lembra? Nós simplesmente imprimíamos o número aqui bonitinho, né, tal. Aqui não. Aqui nós vamos pegar o número pelo scanf e logo em seguida retornar esse número, enviar esse número lá para o bison, certo? Fechou. Então, retorne num. Beleza, fechou aqui bonitinho. Eu terminei de definir o que é um dígito, mas pode ser que de repente no meio de um cálculo lá eu coloque 2 mais 4. Então, eu tenho que definir o que é esse espaço aqui, né, ó, que está entre o 2 e o 4, ou se não, 2 mais 4. Eu tenho que definir que aqui houve uma quebra de linha, né, alguma coisa desse tipo, que isso não deve ser contabilizado. Tem que colocar essas regras, né? Seria interessante. Então, eu vou colocar aqui, quando ele encontrar um espaço, um recuo, ó, note que aqui eu tenho um espacinho, né, sozinho aqui, barra T, um recuo, alguma coisa assim. Posso ter ou não espaço, posso reconhecer ou não, então, simplesmente não faço nada, tá? Logo em seguida, um outro cara que eu posso ter aqui é o ponto. O usuário pode colocar um ponto, um caractere, ou pular uma linha, final de frase, pular uma linha, certo? Essa barrinha aqui é o ou, estão lembrados do ou? Então posso colocar um ponto, pular uma linha. Quando eu tiver isso daí, simplesmente vou retornar o que eu, aqui no caso o ponto ou pula linha, eu vou mostrar o pula linha lá na tela. Return asterisco YText, ok? Vou retornar. Se eu pulei uma linha, ele vai mostrar para mim essa linha que eu pulei, vai mostrar lá na tela. Terminei minhas regras, minhas definições, ok, agora eu vou para a parte do código em C. Essa parte que por enquanto não vamos trabalhar diretamente nela, que é o yparse. Na verdade, não sei se vocês estão recordados, mas o analisador sintético é conhecido como parse, né? Ele vai pegar todas as cadeias, né? Todas as cadeias, todos os tokens, tudo mais, juntar e fazer ali a verificação se aquilo ali pertence ou não à gramática, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Então, yparse, está chamando uma função aqui, beleza. Então, o meu ponto L está terminado, dou um Ctrl L aqui, aliás, Ctrl O aqui para salvar, calc.l, Enter, Ctrl X para sair, beleza, ls, meu calc.l está lá bonitinho. Então, meu ponto L ele foi definido, certo? Agora, eu tenho que definir quem? O meu bison, né? O que vai ser o meu analisador sintático mesmo, né? Da calculadora em fixa. Eu declarei, lá no outro eu construí a minha aplicação .l, né? A parte de reconhecedor léxico. Agora vai ser o sintático. Então vamos lá. Nano, eu vou criar aqui agora o nano, já que foi um calc.l.y, nano calc.y, certo? Dá um enter, vamos editar aqui. Da mesma forma que nós fizemos no outro, né? calc.y,
Beleza, criei o cálculo.y. Coloco um comentáriozinho aqui bonitinho. Vamos lá para as nossas definições, regras e tudo mais. Vou abrir aqui, né? Dentro desse espaço, pessoal, igualzinho no Lex, aqui eu posso colocar todas as importações de bibliotecas e tudo mais. Aqui nós vamos colocar, por exemplo, define ystype, que o tipo de valor que eu vou pegar aqui vai ser do tipo double. Então eu estou definindo que o meu ystype vai ser do tipo double. E aí eu vou incluir uma biblioteca. Vou colocar, por exemplo, a biblioteca.math, math.h, que é a biblioteca do C, para quando eu for calcular, por exemplo, sei lá, potenciação, né? Tem que lá ser elevado a um expoente e tudo mais. Tá ok? Então beleza. Continuando aqui, bonitinho. Agora nós vamos para as declarações do Bison. Aqui fica legal. Aqui, ó, nós vamos declarar todos os tokens. Mais adiante, mais para frente, nós vamos trabalhar com sistemas para criar realmente compilador. E aí nós vamos começar a ver umas regras bem interessantes aqui na criação de tokens e tudo mais. Por enquanto vamos ficar só criando um token simples, mas vai ficar mais interessante. Nessas declarações nós vamos colocar todos os tokens. Por exemplo, token num. Lembra do num que nós criamos lá anteriormente, lá no Lex? Esse num, quando ele fala return, esse numzinho aqui do token num vai receber aquele valor, tá? E aí nós vamos utilizar lá embaixo posteriormente, beleza? Um outro tipo de token que nós vamos criar é o token left. Nós temos o token left e right, tá? No caso aqui vai dizer em relação à precedência. Então, por exemplo, coloco left sinalzinho de menos, left sinalzinho de mais. Eu estou dizendo o seguinte: quando eu tiver uma expressão A mais B, igual eu tinha colocado ali anteriormente, deixa eu ver se ela está viva lá ainda. Não tá? Tem lá A mais B. Eu vou fazer uma leitura da esquerda, tá? Então eu vou atribuir, vou fazer a soma da esquerda com o cara da direita. E aí ele vai me dar o resultado, A mais B igual a C, por exemplo, tá? Então fazendo uma leitura da esquerda para a direita. Então por isso que a gente coloca left, tá? Porque o meu cálculo, o processo do meu cálculo vai ser à esquerda. A mesma coisa será válida para multiplicação, né? Toda operação é da esquerda para a direita. Então eu coloco também left. Left, sinalzinho de multiplicação, sinalzinho de divisão, por exemplo. Certo? Tranquilo, né? Agora tem um outro cara que eu posso criar aqui, que é o right, né? GHT, right. O right, qual que é a ideia do right? Eu tenho... Deixa eu sair daqui. Aqui. Por exemplo, eu tenho... Deixa eu criar uma nova layer aqui. A ideia do right é fazer a leitura à direita. Ó, o nome já diz, né? Right. Então eu tenho, por exemplo, 2 elevado a n. Certo? Esse meu n, por exemplo, pode ser um 8. Então, 2 elevado a 8. A minha operação, vocês concordam que é da direita para a esquerda? Eu tenho que elevar 2 a oitava. Eu tenho que pegar esse meu n aqui, ó. Esse meu n e multiplicar, o meu 2, aliás, e multiplicar n vezes por operando aqui, ó. Tem um operando aqui, eu tenho que fazer essa operação da direita. Então, por isso que quando é exponenciação, nós temos direita, tá? Se fosse uma calculadora pós-fixa, como que seria? Aí deixa vocês darem uma pesquisada, beleza? Então, right, eu vou colocar a exponenciação. Então, chapeuzinho do robô e aspas. Isso, bacana. Agora nós vamos para a parte da gramática propriamente dita, tá? Então vamos colocar todas as nossas expressões aqui bem bonitinho. Então, essa cadeia vai começar, essa parte agora começa agora, essa parte começa agora. Bem, vamos lá. Agora que fica interessante, pessoal. Por que fica interessante? Porque essa matéria é muito interessante, né? Aqui nós vamos colocar todas as nossas expressões. Estão lembrados daquelas expressões que nós fazíamos? E que deriva em E mais T, depois o T que deriva em T vezes F, todas aquelas expressões bonitinhas que nós tínhamos. Então, é aqui. Agora, a hora dela aparecer é exatamente agora, não tem outro momento.
tá? Todas aquelas expressões, certo? Então, olha que interessante. Vamos lá para o nosso quadrinho mágico. Quadrinho mágico. Pegar aqui a borrachinha. Apagar. Quando nós vamos fazer as nossas expressões, pessoal, primeiramente eu tenho uma entrada, né? Então, por exemplo, vou colocar uma corzinha, um azulzinho aqui. Eu tenho a entrada lá, por exemplo, input, certo? Vai ser a minha entrada, onde o usuário vai inserir, né? Começar a inserir os valores. Input que deriva em quebra de linha, por exemplo, vai derivar em barra N, sei lá, daqui barra N é o meu terminal. Ou eu posso terminar o meu input aqui, ou melhor, quer ver? Vamos fazer mais bonito, quer ver? Mais bonito. Vamos começar do input mesmo, porque a minha entrada, vocês concordam comigo que eu posso ter uma entrada que deriva em quem? Ele pode derivar em vazio, ou seja, eu não ter entrada nenhuma, né? Simplesmente o cursorzinho vai ficar piscando lá, eu não vou fazer, nossa, que feio. O cursorzinho vai ficar piscando lá e eu não vou fazer nada. Não posso ter entrada nenhuma. Ou eu posso ter uma entrada, né? Ou eu posso ter uma determinada entrada aqui. A entrada do meu input pode ser um input e uma linha. Note que tanto input quanto line são meus não terminais, certo? Então, quando eu tiver input pode derivar em vazio, ou input pode derivar em input e uma linha, uma nova linha. Pode ser um enter, né? No caso um espaço, alguma coisa assim, certo? Então nós temos aqui input, que vai derivar para vazio, ou input line. Beleza, essa é a minha primeira expressão. Agora eu vou para quem? Para line, né? Tem que derivar esse line de alguma forma. Opa! Eu tenho que derivar esse meu line para poder continuar. Eu tenho que ter terminais. Até agora eu tenho só não terminal, com exceção do vazio. Então aqui eu coloco line, que vai derivar. Agora sim, o line vai derivar, por exemplo, para um barra N, que é que vai ser o meu terminal. Ou line, ou barrinha reta, ou line pode derivar para, olha só, para expressão. Estamos chegando lá para expressão e um barra N, né? Expressão, espaço, barra N. Ou posso derivar para qualquer outro tipo, né? Erro, alguma coisa assim. Então line ou vai derivar para um pulo de linha ou para expressão. O que nós vamos mais trabalhar é com line derivando da expressão, né? Vamos trabalhar em cima disso daqui, né? Desse cara aqui, ó. Line derivando a expressão, beleza? Ok. E aí, expressão está definida, bonitinha ali, só que expressão ele precisa ter os não terminais dele, né? Ou, aliás, os terminais dele. Então eu faço expressão que deriva, vamos pôr num, foi aquele cara que nós colocamos lá, né? Num. Expressão que deriva para num, ou expressão que deriva, aliás, expressão que deriva para expressão mais expressão, né? Expressão, e assim é de tudo, do jeito que nós já vimos antes, né? Menos expressão, certo? Nós vamos trabalhando aqui. Eu posso ter, por exemplo, uma expressão que deriva em, deixa eu ver aqui, tá errado aqui. Por exemplo, eu posso ter um abre e fecha parênteses, né? Abre parênteses, isso é um parênteses. Expressão, fecha parênteses, certo? Expressão que deriva nisso daqui, ó. E aí todo o meu cálculo vai ser feito dentro dos parênteses. Note que quando eu tenho, por exemplo, o meu... Opa, vou pegar uma corzinha diferente aqui, um verde. Quando eu tenho, por exemplo, aqui o meu num vai ser um não terminal, vai ser o meu terminal, que eu pego o número lá. Então eu preciso criar um token chamado num, porque ele pode ser um número 2, um número 200, um número 400, tá? Mas quando eu tenho tokens simples de um único caractere, como sinal de mais, sinal de menos, um token simples como abre parênteses, fecha parênteses, esse eu não preciso definir lá no início, tá? Como são tokens simples, eu não preciso declará-los aqui, tá? Eu não preciso declarar token abre parênteses e colocar que ele é um abre parênteses. Token sinal de menos. Não, simplesmente coloco aqui, ó.
token menos, token mais, token dividir, token multiplicar. Eu não preciso colocar o nome, só o símbolo, tá? Só isso. Eu não precisaria colocar token dividir, token multiplicar. Só colocar o sinal, tá? Ele já vai compreender. O computador às vezes é inteligente. Então, continuando aqui, vou fazer a minha gramática. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu tinha colocado antes, todas aquelas entradas. Se eu lembrar, vem cá, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer bonitinho. Eu tenho input, note, input, minúsculo, input que deriva. Em quem que input deriva? Vai derivar em vazio. Poxa vida, qual que é a tecla de vazio aqui do computador? Pessoal, vazio é falta de algo, né? Ou seja, algo que não existe. Se eu fizer assim, deixar do jeito que está agora, é vazio. Input está derivando em vazio. É exatamente a primeira linha ali, ó. Input deriva em vazio. Não tem um caractere. Só que para a gente não se confundir, vamos colocar assim, ó. Um comentário escrito vazio, por exemplo, tá? Vamos colocar um comentário escrito vazio. Ou se quiser escrever em inglês também, quiser, empty. Vamos deixar elegante. Empty. Ó, input derivando em vazio. Bacana. Eu posso ter lá também input que deriva quem? Input e line. Ah, professor, por que tá dois separados? Porque não tem problema, né? Eu deixar um em cada linha, desse jeito, input que deriva em vazio, input que deriva input line, ou se eu deixar input que deriva, né, dessa forma, com o ouzinho ali bonitinho, né? Então, para mim, pouco importa, né, pessoal? Então, já deixei o input line, bacana. Agora, vamos colocar aqui um ponto e vírgula só para falar que esse meu input, ele terminou. A parte da derivação do input terminou. Agora vamos fazer derivação de quem? De quem, diria eu? Do line. Isso. O line vai derivar ou para pular linha ou para a expressão pular linha. Beleza, deixa eu colocar esse negócio quieto aqui então. O line vai derivar para, dá um tab aqui, ou para barra n, que é um pulo de linha, ou o line vai derivar para XP, né, expressão barra n, certo? Então é só isso. Posso colocar outras coisas? Posso, se eu quiser. Desculpa, eu posso colocar, não tem problema algum, certo? Aqui sem problema. Agora, nós vamos colocar que foi fim de line. Só que tem mais um detalhe, pessoal. Quando o usuário, agora começa um negócio interessante. Quando o usuário digitar lá um número, esse número vai ter que ser armazenado em algum lugar, tá? Então, dentro do nosso analisador sintático, nós vamos criar variáveis, tá? E essas variáveis serão representadas por esse símbolo aqui, ó. Todas as variáveis serão representadas pelo símbolo de dólar. Ah, professor, eu lembro desse dólar lá no first follow, ele mesmo. Lembra do first follow? Isso. Esse meu dólar, $1, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, ID mais ID, certo? Esse daqui vai ser meu dólar 1. Esse daqui, teoricamente, é um mais, poderia chamar ele de dólar 2. Ou né, $3, certo? Aí se eu tivesse, por exemplo, um ID que recebe ID mais ID. Aí cada um terá o seu dólar, né? Dólar 0, dólar 2 e dólar 4, por exemplo, tá? Então, dólar 0, dólar 0, esse teoricamente seria o dólar 1, dólar 2, dólar 3, esse daqui, e dólar 4, perfeito? Então, esse daqui, ó, são as minhas variáveis, tá? O localzinho da memória, lugarzinho lá da memória, que vai receber o determinado valor que o usuário digitou. Digitou 8, o 8 vai lá pro dólar 2. Voltando. Certo?
Vamos então aqui, ó, fazer o seguinte. Eu vou criar nesse meu X, nessa minha linha aqui, né? Na minha linha, na X, para ele imprimir na tela a expressão, tá? A todo instante que eu digitar na minha expressão, ele vai imprimindo uma linha da expressão na tela. Então, se eu digitar 2 mais 2, ele vai imprimir 2, o sinal de mais e o 2. Esse sinal vermelho aqui é porque eu dei um tab. Então, eu coloco printf, printf, porcentagem.10, aqui eu estou fazendo aqui um número decimal, um número que vai ser quebradinho, bonitinho, né? $1, porque eu estou pegando o valor da minha operação lá, né? Da minha expressão, perfeito? Fechei aqui, então essa minha parte acabou. Agora eu não mexo mais em line, mas eu tenho um não terminal aqui, ó, que é o exp. Esse meu exp eu não terminei ainda, né? Então, mas exp é o mais fácil, né? O que pode ser uma expressão? A expressão pode ser um número, por exemplo, né? O número 2 é uma expressão. Eu vou considerar isso daí, que o número 2 é uma expressão. Então, lembra que quando nós tínhamos uma árvore lá, o follow, por exemplo, o follow que eu tinha lá E que derivava em T e F, certo? Qual que é o follow de F? O follow de F é o dólar, lembra? O follow de E vai ser o dólar, então o follow de F também é o dólar, ok? Então esse meu F, esse meu dólar é exatamente a raiz lá da minha árvore, né? A parte inicial lá da minha árvore, o cara que inicia tudo, então é ele que vai receber esse valor. Então dólar recebe $1. Ô louco, professor, mas por que isso? Explico, calma aí. Dólar 1. Dólar 1 é o meu número. Então eu tenho aqui, ó. Vamos apagar aqui. Eu tenho aqui expressão deriva em número. Na verdade, esse num aqui é em número, certo? Em algum lugar eu vou ter definido que número é de 0 até 9, né? Lembra? Em algum lugar lá no Lex eu tenho isso aqui. Quando eu digo que expressão deriva em num, eu tenho a árvore sintática. Expressão, aí ele vai virar o quê? Num. Esse meu cara aqui, ó, essa expressão, ele vai ser o dólar, certo? A raiz da minha árvore é o dólar. Esse daqui, esse num, vai ser a primeira derivação, né? Aliás, a primeira variável que eu estou achando ali. Eu preciso de um $1 para pegar esse valor. Primeiro, um terminal. Então, $1 aqui, certo? Se eu tivesse, por exemplo, do jeito que vai ser daqui a pouco, vamos apagar aqui. Se eu tiver, por exemplo, expressão que deriva em expressão mais 1, né? Eu posso ter isso daqui, sem problema algum, né? Expressão que deriva em expressão mais expressão. Então eu posso ter expressão que deriva em expressão mais expressão. Dessa forma. Lembrando que esse meu mais aqui eu não preciso definir ele como token nem nada, ele já vai de forma direta. E aí, ó, olha que interessante. Eu tenho aqui uma expressão. Esse cara aqui, ó, é a minha raiz. $. Esse meu cara aqui, ó, $. Depois da raiz, esse daqui vai ser o meu primeiro. $1. Esse meu cara aqui, ó, na hora que eu for fazer uma leitura na árvore, é o $2. E esse $3. Então, note aqui, eu tenho lá uma árvore. Expressão que deriva. Expressão mais expressão. Quem que é esse meu cara aqui? Qual que é esse daqui, por exemplo? Esse daqui é o $.
é a raiz. E esse daqui, quem que vai pegar o valor? Quando eu digitar o número 4, quem que vai pegar o número 4 para mim? Onde que eu vou armazenar o número 4? Eu vou armazenar o número 4 no $1, certo? Quando eu digitar o número 8, onde que o número 8 vai ficar? Ele vai ficar armazenado dentro da variável $3, certo? Ok, pessoal? Então, se eu tivesse aqui um menos expressão, certo? E eu derivaria aqui, né? Ó, expressão vira expressão mais expressão menos expressão. Agora vamos ver se você é bom. Vamos pegar aqui, ó. Se o número que eu digitar, eu quero digitar o 8 mais 4 menos 6, certo? O 8 vai dentro da variável $1. O mais esse mais. O 4 vai dentro de $3. O menos esse menos. E o 6 vai dentro de qual variável? $3. Esse daqui seria o meu $4, teoricamente. E aqui, $5, certo? Então eu armazenaria o 6 no $5, certo? Então cada uma desses dólar alguma coisa aqui, $1, $2, $N, são as minhas variáveis, certo? A variável que vai guardar aquele valor bonitinho, certo? Então, voltando aqui, como aqui um num, a expressão só vai derivar para num, então $, deriva para num. Aliás, recebe $1. Ok. Ou a expressão pode derivar em num, ou expressão mais expressão. Olha que bonito. A expressão mais expressão, o que vai ser? Eu falei ali, né? $, que recebe $1 mais $3. Certo? E se for menos? Se for menos, vamos ver, vai mudar. Expressão menos expressão $, raiz, né? A raiz que vai pegar o resultado dessa minha soma, da subtração, $1 mais $3. Professor, duvido que você saiba fazer com multiplicação. Opa! Expressão, multiplicação, expressão, $. Já vi um erro ali, ó, tá vendo? Eu não sei fazer com subtração, mas com multiplicação eu sei. $3, ponto e vírgula, fecha. Aqui é subtração, né, gente? Poxa, fiquei esperando para ver se alguém falava, ninguém falou. Mais, menos, multiplicação. E divisão? Mesmíssima coisa, né? Vou fazer aqui, ó, expressão, divisão, expressão, $. Eu vou pegar lá, né? Quando a minha árvore abrir, eu derivar de expressão para expressão, divisão, expressão, ele vai ter as variáveis $1 dividido por $3. E assim sucessivamente. Certo, pessoal? Essa minha expressão aqui, ó, por exemplo, essa expressão pode se tornar uma outra expressão. E aí, ela crescendo, tá? Posso colocar parênteses, como eu tinha mostrado antes. Posso enfeitar do jeito que eu quiser, tá? Vai a gosto do freguês. Tá bom, pessoal? Aqui, acabou-se. Como a expressão acabou, ponto e vírgula. Fechou. A expressão acabou. Defini as minhas gramáticas. Perfeito. Fecho essa seçãozinha aqui de regras e vou colocar o código em C, né? Por exemplo, se eu quisesse declarar um erro, na hora que o cara digitar o número 4 e der Enter, apareceu uma mensagem de erro, né? Na hora que for uma nova linha, apareceu uma mensagem de erro. Aí eu posso declarar uma função, por exemplo, y_error, um char, aí aqui dentro eu coloco printf, e ele vai mostrar lá, né, o caractere que está errado. Daqui vocês vão tentar fazer depois. Então, quando encontrar um erro, eu vou mostrar isso daqui na tela. Na verdade, nós já teremos isso daqui mais ou menos em execução, tá? Mas vocês podem melhorar um pouquinho isso daqui depois, beleza? Pô, só isso, professor, só isso. Só isso para a gente fazer o nosso analisador sintático, tá? Por enquanto.
Mas assim, o nosso arquivo .y, ele é isso só, tá? Eu coloco aqui em cima as minhas definições, eu coloco tudo que é necessário em relação aos tokens, as minhas regras e logo em seguida funções em C se for necessário, tá? Beleza, Ctrl O, Enter, salvei, Ctrl X para sair, Ctrl L para apagar a tela, se eu der um ls, eu tenho os dois arquivinhos ali bonitinho. Agora vamos para a segunda parte, né? Nós temos aqui já gerado o nosso calc.l, calc.y, ok? Então o arquivo do analisador léxico e o arquivo do analisador sintático. Agora é aquela hora da compilação, né? Então, não sei se vocês estão lembrados, lá no analisador léxico, nanocalc.l, lá eu chamei uma biblioteca, que é esse include bison.h, bison.h. Para essa biblioteca existir, primeiramente eu tenho que compilar quem? O analisador sintático, né? O analisador lá do Bison. Então, Ctrl X aqui, Ctrl L, beleza? Primeiramente eu vou fazer a parte do Bison, tá? Eu preciso dessa minha biblioteca .h. Note que eu tenho aqui somente .l.y. Então eu faço bison, menos o, bison.c, menos d, calc.y, certo? Então aqui, bison é o nome da minha ferramenta, menos o para eu poder gerar aqui o bison.c, né, que vai ser meu arquivinho .c, o menos d, estou referenciando ao meu calc.y, que é o arquivo que eu já tenho ali bonitinho. Quando eu der um enter, pan, ls, olha lá, bison.h, agora sim eu posso utilizar ele lá no calc.l, concorda? Beleza, se concorda, beleza. Então agora eu posso utilizar, agora eu posso referenciar. Já que agora eu posso utilizar, quem que eu vou compilar? O meu flex, né? O meu arquivinho.l. Aulas anteriores nós vimos lex, né? Utilizar lex, menos o, né? Lex e o arquivinho, né? calc.l. Aqui vamos mudar um pouquinho. Ao invés de utilizarmos o lex, vamos utilizar o flex. O flex tem um pouquinho mais de recurso do que o lex. Muda nada. Flex menos o, flex.c, que é o arquivinho .c, aquele mesmo lex.y.c, para ficar com o nomezinho mais bonitinho, vamos deixar ele como menos o, flex.c, né? Vamos dar o nomezinho dele de flex.c. Poderia colocar qualquer outro nome, tá? calc.l, que é o nome do meu arquivinho que eu já criei lá, né? O calc.l, primeirinho lá em cima. Dou um enter e torço para não dar erro. Não deu erro. ls, olha que bonitinho. Ele criou ali o flex.c. Perfeito, cara. Redondo. Agora, eu tenho o meu flex.c, tenho o meu bison.c. É hora de eu começar a trabalhar com esses caras, começar a gerar alguns executáveis, digamos assim. Vamos chamar de executáveis, tá? Que é o cara, o motorzinho, né, que vai fazer as coisas funcionar. Então eu vou criar a primeira aqui. A primeira delas, eu vou gerar o bison.o. Esse bison.o, ele é gerado a partir do momento que eu chamo meu compilador, né, o GCC, menos c bison.c. Então eu vou gerar meu bison.o. Então dou um enter. Ele vai dar esse monte de warning aqui. Vamos ignorar por enquanto, tá? Quando a gente ignora, vai falar em relação a espaço, uso de printf e tudo mais, tá? Depois nós vamos ver com mais calma. Mas vejam, o warning é o primeiro passo para o erro. Não é para ignorar o warning. Mas não é para ignorar quando tiver uma aplicação crítica, a gente ignorar, é errado. Mas aqui, por enquanto, vamos ignorar, porque não é uma aplicação crítica, né? Se eu dar um ls, bison.o. Perfeito, pessoal. Agora nós vamos para a última parte. Então, se eu der um ls aqui, ó, eu tenho todos os meus arquivinhos perfeito, inclusive o meu executável, né, o calculadora. Então, vamos chamar lá o calculadora, calculadora. Nessa última parte, nós vamos chamar o nosso executável e mandar ver, né? Eu posso inserir um arquivo ou simplesmente digitar. Não digitar. ./calculadora, certo? Ele vai reconhecer os enters, né? Se eu colocar lá, por exemplo, 5 mais 6, será que vai dar erro? Ou vai dar certo? Eu não sei.
5 mais 6, 11. Legal. O que ele fez? Certo? Vamos ver outro aqui. 8 mais 8, 16. Que legal. Vamos colocar um exemplo aqui só para a gente brincar. 12 mais 3. 12 mais 3. Então, eu cheguei lá no meu terminal, bonitinho, e digitei 12 mais 3. Quem é o 12? O meu 12, não sei se vocês estão lembrados, mas é o meu não terminal chamado num. E o mais? Quem que é o mais? O mais é um token lá, né? Mais. Bonitinho. E quem que é o 3? É meu outro não terminal chamado num. Ok. Então 12 é o num. O mais é o mais e o 3 é num também. Agora, eu quero saber quem que é num? Quem que derivou e tornou-se e apareceu esse num aqui? É expressão, lembram? Expressão, tá acabando a tinta da caneta aqui. Expressão que deriva em num. E esse daqui também, né? Tá acabando a tinta da caneta falando. Expressão que deriva em num. Olha, expressão que deriva em num, expressão que deriva em num e sinalzinho de mais. Mas quem que derivou nessa galera... Opa, pegar uma outra cor aqui, um vermelho. Quem que derivou nessa galera aqui, ó? Quem que virou essa galera? Expressão, né? Eu disse que expressão é expressão, sinal de mais e expressão. Então, a partir desse instante, eu reconheço que 12 mais 3 faz parte desta minha gramática. Que 12 é um número, número é expressão, mais é mais, beleza? 3 é número, número é expressão, e expressão mais expressão é uma expressão. Então, eu pego aqui, ó. Agora eu pego e faço. Esse daqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esse daqui é meu $1. Dólar é a variável que recebeu 12. Esse daqui é meu $3. A variável que recebeu a minha expressão, o 3. E esse $0. Então eu tenho lá na definição que $0 recebe $1 mais $3. $0 opa, $0, dólar, tá? Dólar vai receber $1. Quem que é o $1? $1 é o 12. E o dólar a mais, né? E o $3 é o 3. 12 mais 3, o dólar aqui e tal, vai receber quem? 15. Então, se meus cálculos não estão errados, 12 mais 3, 15. Perfeito, pessoal, essa última parte? Então, note que nós tivemos aí algumas partes até chegarmos nesse exato momento, né? Criamos nosso arquivo .l, depois criamos nosso arquivo .y, teve a fase de compilação e depois da fase de compilação tivemos a nossa fase de execução. Poderia eu, só para brincar mais um pouquinho aqui, Ctrl L, criar um arquivinho, né? Eu posso criar aqui um nano cálculos. Um nano cálculos e coloco aqui, né? 5 mais 6, 7 mais 9, 6 vezes 7, 2 dividido por 2. E posso colocar, por exemplo, 2 elevado à quarta. Certo? Então, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Agora eu faço a calculadora receber, né, o sinalzinho de menor ali. Receber quem? Cálculos, né? Cálculos. Cálculos. Calculadora receber cálculos. Quando eu executar, ó, 11, ok, primeiro cálculo deu certo. O 16, segundo cálculo deu certo. 42, terceiro cálculo deu certo. 1 deu certo, a divisão. E sintaxe erro, porque ele não reconheceu esse 2 elevado à quarta, ok? Então esse 2 elevado à quarta eu deixo para vocês, esse no caso expoente, eu deixo para vocês trabalharem lá no nosso arquivinho calc.y, certo?
só para explicar para ele como que funciona o procedimento de exponenciação, certo? Lembrando que nós temos uma função em C, que é a POW, né? POW, abre parênteses, né? Então se eu quiser levar um número ao quadrado, por exemplo, eu posso colocar aqui POW, o número ao quadrado, 5,2, tá? Então aqui é o número que eu quero colocar, né? A base, e aqui o expoente, certo? Se eu quero colocar 5 elevado ao quadrado, é esse daqui, ó, certo? POW. Então vai ser, sei lá, $1, $2, não sei. Então aí tentem aí, pessoal, para ver se vocês conseguem, tá? Pode ser $1, $2. Vocês vão definir como vocês querem que funcione sua exponenciação. Lembrando, o que é exponenciação? É 5 elevado... Opa, errado ali. O que é exponenciação? É 5 elevado ao quadrado. Quem que é 5? 5 é num. E o 2? 2 é num. Quem que é num? Expressão. Opa, expressão. Quem que é num? Expressão. A expressão deriva em num que deriva em 2. E aqui eu posso ter, né, num, um chapeuzinho, expressão chapeuzinho, e eu posso ter uma expressão, nossa, assim, eu já fiz exercício para vocês. Expressão que deriva nessa galera aqui, essa galera nessa galera, e aqui, 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 aqui. Beleza? Então façam aí pra gente brincar um pouquinho depois. Vou deixar o código aqui embaixo, tá? Aqui embaixo do vídeo. E vocês podem pegar depois aí para poder brincar, fazer algumas coisinhas a mais. E então, pessoal, foi isso, tá? Então todas essas fases, tá? Espero que tenham aproveitado bem. Tentem treinar aí, criar outras expressões. Se tiverem dúvida, entrem em contato, tá ok? Então, é o nosso fim da aula de hoje. Até semana que vem normal. Vamos continuar falando sobre First Follow, fazer alguns exercícios de First Follow para treinar, beleza? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!